Olá, está no ar o programa Alesp Cidadania. Hoje vamos falar sobre mercado de trabalho para pessoas acima dos 60 anos de idade, sobre o programa Janelas para o Mundo, que realiza reuniões semanais com profissionais das mais diversas áreas, sobre o programa 60+, e sobre as tendências e possibilidades de trabalho na terceira idade. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estúdio, neste primeiro bloco, Ari Filler, coordenador do Trabalho 60+. Ari, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alesp, por receber a gente aqui hoje. Recebemos também Márcia Cabral, organizadora do programa Janelas para o Mundo. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernando, pela oportunidade de falar sobre o envelhecimento ativo. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Ari, como é que funciona esse programa 60+? Vamos começar do início. O Trabalho 60+, e o site acho que vocês vão colocar aí embaixo, né? O Trabalho 60+, é um grupo aberto, totalmente aberto. As pessoas entram, frequentam as reuniões, e ele tem uma reunião principal às segundas-feiras de manhã, há 7 anos. Esse é o detalhe, viu, Fernando? A gente é um dos únicos grupos, se não o único, da área da longevidade, que está crescendo muito no Brasil e em São Paulo. A gente se reúne todas as semanas há 7 anos. Só que eram 3 anos no presencial, numa casinha na Vila Mariana, e agora há 4 anos no Zoom. Então vamos lá. A gente tem uma reunião principal e vários subgrupos, vários núcleos. Tipo, você chega lá e propõe uma atividade para o grupo e você abre uma atividade. Então é um grupo aberto, inclusivo e de sêniors ativos. E a gente estimula muito o protagonismo sênior. Ou seja, a nossa faixa de idade média lá é de 60, 75, 80, mas tem gente que pode vir de 50, 40 ou 90. E aí a gente é um grupo assim, a gente tem alguns propósitos. Eu não vou falar de todos os propósitos agora, mas está no site e são propósitos muito legais. Então o grupo surgiu há 7 anos, quem fundou foi o Eduardo Meyer, né? Ele fundou o grupo e cresceu. E por incrível que pareça, cresceu mais na pandemia. Porque quando chegou, a gente era presencial, toda semana Vila Mariana. A gente almoçava, se encontrava, a gente tinha um outro grupo também. Quando a gente estava no maior pique em 2019, 2020, pandemia. Aí a gente levou um maior susto, até que um dos membros do grupo, o Sérgio Grimberg, que é um cara de TI, falou: pessoal, vocês já ouviram falar em Zoom? Ninguém conhecia. Aí ele deu umas aulinhas rápidas. E a gente, do grupo de comunicação, acabou desenvolvendo um questionário para entender o que o grupo gostaria de estar fazendo para superar aquele período de isolamento, de solidão, de depressão para alguns. E aí fizemos essa enquete e tivemos 13 sugestões de atividades. Desde você fazer exercícios faciais, para você se manter bem, até a leitura, a parte de aprender a desenhar, a parte de você poder estudar inglês. Então, desenvolvemos 13 atividades que poderiam, se dessem certo, se tornar iniciativas com remuneração. Negócios. A ideia era, vamos aproveitar esta pausa, nos reestruturar e tentar ver a vida de um outro jeito. E muitas dessas iniciativas, inclusive a do Sérgio, que começou tecnologia para nós, e hoje a gente sabe fazer o Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams, a gente usa o que a gente aprendeu, né? E isso foi crescendo. Esta é uma das situações que o Ari falou. É um grupo extremamente aberto, você pode chegar, encontrar a sua tribo, quero fazer literatura, eu quero escrever, eu quero fazer tecnologia, sem nenhum tipo de restrição. Então, isso torna, como disse o Ari, o movimento o mais aberto e democrático possível, né? Então, esse eu acho a grande vantagem do Trabalho 60+. Eu vou te dar uma estatística, que não é estatística, assim, mas é uma... A última vez que eu pedi para Leila é uma moça fantástica do grupo, Nossa, Anjo uma da senhora, Guarda. né?
que ela abre e fecha todas as reuniões do grupo. Só para você ter uma ideia, eu perguntei para a Leila, já faz quantas reuniões de Zoom nós fizemos? Já faz acho que 1 ano que eu perguntei isso. Ela falou, na última contagem eu parei em 2.500 reuniões. Aí você fala, 2.500 reuniões, como pode? Porque a gente tem 10 reuniões por semana desses grupos. Né? Só do Janelas são 500 e pouco. Só do Janelas, ela tem 3 janelas, 4, daqui a pouco ela vai falar 5. Bom, a Márcia é um furacão. Nós temos furacões lá. Gente que é protagonista, gente que é polinizadora, eu adoro esse termo, eu não vou explicar, mas é muita gente que é polinizadora, no sentido de polinizar mesmo, propor. São muita gente lá que é um caldeirão. O grupo é um caldeirão de ideias, de projetos. Muitos começam, acabam, voltam, de repente a pessoa, né? Então é muito ativo. E tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar, Márcia, antes que eu esqueça. Porque eu tenho um princípio lá. A gente que está com 60 a mais, se não falar na hora, esquece. Então eu tenho que falar agora. A gente também, fica Você tranquilo. também. Então, o que eu quero te falar? Nós estamos na Alesp. A gente recebeu no nosso grupo, por exemplo, uma grande gerontóloga, especialista em longevidade, a Marília Berzins, que já trabalhou no Estado, tem uma experiência absurda. E a gente discutiu muito políticas públicas. Então, eu estou na Alesp. O Brasil está envelhecendo rapidamente como ninguém imaginava há 10, 20 anos atrás. Você sabe a história da pirâmide. O Brasil acordou para o fato de que vão ter mais idosos do que jovens daqui a pouco. Né? Tá a pirâmide. Só que o Brasil não se preparou. Não se preparou em termos de apoio social, rede de apoio, e o Brasil é um país pobre ainda. Pobre e mal gerido, não vamos se estender. Então, políticas públicas é essencial para nós. Por quê? Porque você tem muita desigualdade no Brasil. Não preciso falar, isso é... Então, tem gente que precisa de muito apoio, muitas políticas públicas estaduais, municipais e federais. Então, a gente discute centro-dia, Instituto de Longa Permanência. Se compõe com universidades para ajudar nas teses de doutorado e de mestrado, para dizer como é essa velhice ativa. E entre as atividades do Trabalho 60+, você tem coisas de uma cultura orgânica, aprenda a comer bem. Nós temos uma iniciativa que vai virar negócio, que é cuidar de pets. Quantos pets fazem bem para os idosos? Que moram sozinhos. Então, a gente vai desenvolvendo. Funcionamos como um centro eu chamo de berçário de startup, porque pode ser que a coisa vingue, pode ser que não vingue, mas ao menos as pessoas têm um lugar para discutir as suas ideias e a partir daí se profissionalizar. O Ari não comentou, mas muita gente que está no Trabalho 60+, veio de um programa da USP chamado Reinvente-se. Gente que estava se aposentando, entendeu que tinha ainda um percurso a cumprir e foi procurar entender o que estava acontecendo. E a gente se juntou na USP num programa chamado Reinvente-se. E lá a gente redesenhou o futuro, redesenhou o presente, vamos inventar coisa que não tem para vivermos uma velhice melhor. E aí essas pequenas ideias vão se concretizando lá dentro do Trabalho 60+. É o que a Ari disse, é protagonismo individual somado a um protagonismo coletivo. E essa ideia de trazer informação, a primeira coisa que é parte do propósito é trazer informação. Então, agora você entra, quero saber sobre velhice, você tem uma imensidão de informações. Então, o Trabalho 60+, faz a triagem. Então, leva uma gerontóloga, leva uma pessoa que está falando de moradia coletiva, leva uma pessoa que está falando de alimentação saudável. Então, o propósito maior, eu entendo, é trazer informação, trazer as pessoas e ajudá-las naquilo que for necessário para o desenvolvimento delas, para transformar o talento que elas têm em alguma forma de remuneração. Esse é o princípio para a gente. Eu vou pegar a deixa da Márcia, vou pegar a tua deixa. Hoje em dia se fala muito em mercado prateado, o tal do silver, né? Mercado prateado. E aí é uma dica para todo mundo. As empresas estão olhando para a gente só como um mercado consumidor. Porque os sêniores recebem aposentadoria, baixa ou não, mas recebem. Sustentam famílias e é um mercado que tem poder de consumo hoje de mais de R$1 trilhão no Brasil, a gente já sabe. Só que a gente não é só mercado consumidor.
Se as empresas que não têm cabeça mandam embora uma pessoa com 40, 45, 50 anos, no auge da capacidade dela, com 50 anos, são empresas que não estão sendo muito inteligentes, eu diria, né? A pessoa vai fazer o quê se ela vai viver até os 80? Então, a busca do trabalho 60 inicial tinha uma que falava assim, a busca de um novo tipo de trabalho prazeroso, colaborativo, essa palavra é chave para a gente, muita colaboração, e que possa trazer uma justa remuneração. Essa é a parte mais difícil. A justa remuneração a gente ainda está negociando. Essa Aceitar o velho no mercado de trabalho já é uma conquista. Agora, a justa remuneração, ainda temos aí um longo percurso para que eles olhem para a gente e falem, ok, você está fazendo bem feito. Mas o Ari colocou, a ideia de você funcionar como um berçário de startup, acabou que a gente criou também um grupo de mentorias, porque nós não somos só consumidores, a gente tem conhecimento para passar, sim, nós podemos, eu falo, a velhice na prática, como é que é? Então a gente criou, já tivemos núcleos que assessoravam, eu mesma assessorei uma startup que estava fazendo um aplicativo para ajudar as pessoas a controlarem melhor o seu estado de saúde, digamos assim, porque era um problema muito sério para as famílias que deixavam o idoso sob os cuidados de um cuidador, ter o retorno. Tomou remédio, não tomou remédio, piorou, melhorou, baseado em quê? Então se criou um aplicativo que controlava a qualidade de vida, a medicação, para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo com aquele idoso. Depois a gente é consultado também para falar, olha, transição de carreira, dá para sair de uma carreira executiva para virar uma consultora independente? A Márcia está trabalhando. Eu não tenho problema, eu falo, não sei, entendeu? Não posso me queixar. Tive algumas oportunidades e trabalho regularmente como uma executiva de 40 anos. Estou com 70, sem nenhum problema, produzo, entrego e estou satisfeita com a minha vida em termos de produtividade. Mas o que a gente procura no trabalho 60+, é isso. É fazer com que a pessoa desperte o talento que ela tem. Se você sabe escrever, vai escrever. Se você sabe ler bem, você vai ler para alguém. Então, nós vamos criando pequenas atividades para as pessoas irem se motivando e saírem do... Temos um grupo, e a gente pode falar dele também, que é o Lembranças que Falam. Reúna as suas lembranças, reúna as suas fotos, reúna o que você... Faça um vídeo, faça uma história contada por você e... Se você quiser, você vende para os seus familiares ou você coloca, que são as histórias pertinentes. Então, eu falo, a criatividade é a base da nossa conversa. É lógico que nem sempre as coisas acontecem, mas a gente tenta. Eu brinco sempre que o nosso papel é tentar. Usar a experiência que vocês têm já de mercado de vida para proporcionar uma consultoria, uma ajuda na empresa. Inclusive, há um ano atrás, 2 anos antes, a gente queria criar, e eu acho que isso interessa para as empresas, a gente queria criar grupos de validação de produtos. Eu sou maqueteira, sou comunicóloga e tal. Então, o que a gente faz? A coisa mais fácil, mais difícil que você tem é validar um produto pelo público-alvo dele. Então, eu falei, junta, nós somos em 250, ativos mesmo, 70, 80, põe numa sala, valida, as empresas pagam por esse trabalho, entendeu? Testamos o produto e devolvemos um produto de acordo com a nossa necessidade e com a prioridade. Então, são coisas assim que a gente quer desenvolver no trabalho 60+. E tem mais uma coisa, só completando, esse é o lado tangível, digamos. Tem um lado intangível, mais assim, que é a importância do grupo na questão da convivência. As pessoas que estão isoladas, quando entram num grupo como o nosso, interagem, acabam interagindo. Essa convivência é maravilhosa para a saúde mental, emocional, né? Então tem muito essa questão da convivência. E a gente convivia direto na época antes da pandemia, em eventos, comia junto, bebia junto, o pessoal que gostava de beber, né? Então a gente convivia muito. Isso criou como se fosse uma turminha, sabe, turminha de adolescentes? Mais próximo. Muito mais próximo. Isso ficou, isso ainda existe, mas logicamente que tem as pessoas que...
A pandemia afastou um pouco, né? O custo da vida para o velho é muito alto. Foi um período então, muito difícil para todos, né? Social. Agora a gente ainda tem algumas opções de filmes, de teatro, a preços populares. O SESC é um grande acolhedor do grupo, mas inibe, a falta de poder aquisitivo também inibe uma participação social maior, né? Mas tem desculpa, eu só quero te contar por uma coisa. Até recentemente, a adolescência foi uma invenção. Tinha a infância e a maturidade. A adolescência foi uma necessidade. Os estudiosos começaram a perceber que as crianças precisavam de um acolhimento diferente, uma terapia diferente, um modo de educar e comer diferente. Então, nós hoje, a gente fala que estamos vivendo a envelhecência, que é uma fase que não existia também. Você não tinha os idosos ativos, buscando se socializar, aprender inglês, viajar sozinha, morar sozinha, reinventar produto. Então, tudo isso é novo para todo mundo. Então, a gente brinca, fala, estamos vivendo a envelhecência. Guardadas as devidas proporções, somos aqueles adolescentes que estão experimentando coisas que não tivemos oportunidade lá atrás, pela obrigação, pelo trabalho, pela vida agitada, de vivenciar. Né? Que é um período de transição, né? Exatamente. Aquela vida extremamente corrida, ativa, onde os filhos estão menores, onde você trabalha fora, pagar muitas contas. Nesse momento vocês estão um pouco mais tranquilos, com bastante experiência de vida, podendo optar pelas atividades que têm mais a ver com vocês, né? Com o perfil. Inclusive, a gente tem algumas imagens aqui do trabalho de vocês. Esse é um grupo que a gente apoia. Esse cantinho da terceira idade é uma ILPI, um lugar muito longe, tipo Parelheiros, depois abandonado, não abandonado, mas com pouquíssimos recursos. E a gente ajuda. Isso é uma outra face do grupo. A gente ajuda. São Joaquim também. A São Joaquim é uma outra. A gente tem contato com muitos grupos de longevidade. Alguns muito organizados, alguns não. A São Joaquim, por exemplo, é maravilhosa lá em Carapicuíba. Né? A Mônica Rosales é uma instituição maravilhosa. Tem outros grupos bem organizados, estruturados, tipo Maturi e outros. Né? A longevidade como movimento cresceu muito em São Paulo e no Brasil. Mas eu não queria deixar de falar de uma coisa. A gente estava falando, por exemplo, eu estava falando da LESP aqui. A gente debateu ontem a questão da criação da profissão de cuidador. Que não tem registro. Não tem cuidador não tem registro. E o seu vencedor com o país está ficando mais velho e ainda assim, nos dias de hoje, não tem essa profissão. Então, ontem a Marília falou muito isso. Então, tem que se regulamentar isso a nível estadual, a nível municipal, a nível federal. Enfim, tem uma luta aí enorme. Porque o Brasil não se preparou para esse envelhecimento tão rápido. Agora, tem outra coisa, esse é o lado sério. A gente tem um lado de bom humor também, que eu não vou nem falar. A gente se diverte, a gente briga, discute, normal. Nós tínhamos, até o ano passado, uma teoria de invasão. Então, se tinha um evento, a gente ia com a nossa camisetinha, parecia que éramos muitos. A gente tinha meia dúzia, mas fazíamos uma bagunça, digamos, orquestrada. E quando deixava, a gente fazia flash mob. Na TV, a Livraria Cultura sempre nos acolheu. Sábado à tarde a gente ia para lá, tudo cantando, sentava, fazíamos uma roda de conversa com um gerontólogo, todo mundo ficava, o que esses velhos estão fazendo aqui? Era a teoria da invasão mesmo, né? No primeiro, a Longe Viver, nós fizemos isso, parecíamos, né, os reis da feira, e éramos poucos e estávamos acolhidos pelo Ricardo Muti, que tinha um stand gravando os programas, entrevistando. A Expo Longevidade. E a gente estava lá. Então, é um movimento solto, livre. Ninguém faz nada se não quiser, mas a ideia é, venha brincar, venha aprender e venha fazer, principalmente. O nosso foco é faça, teste. Vai dar certo, vai dar errado, não importa. Mas tem que se ter coragem para mudar o jogo. Essa é o propósito para mim. E essa é a grande dificuldade, porque sempre se fala que a gente foi criado num mundo mais competitivo, digamos, em geral. E agora o mundo, em tese, só vai dar certo se for colaborativo. Isso em geral, hein? Mundo. Porque se for um contra o outro, aí nada funciona. A gente já viu que tá por aí, a coisa tá feia. E isso vale pra gente, em qualquer lugar. Então a gente tem que aprender a colaborar.
A gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em nenhum lugar. Como não aprendemos educação financeira? Educação Agora, depois financeira. de velho, estamos aprendendo educação financeira, estamos aprendendo a comer melhor, estamos aprendendo a relaxar, temos lá o Benê, com seu aprendendo a relaxar. Então, fomos desenvolvendo atividades que a gente sente que faltou a vida inteira para a gente. Como morar melhor, como otimizar a sua vida em termos de tempo, se agendar, se preparar. Estamos em eterno aprendizado. Né? Isso que a Márcia, é um dos grandes campos de negócios, moradia compartilhada para sêniores. Quando a gente fala sênior, é sênior, adulto, velho, idoso, envelhecente, todo mundo usa o nome que quiser. Moradias compartilhadas vai ser um grande negócio. Já é, né? Já é, mas vai ser muito mais, porque tem muitos tipos de moradia compartilhada. Co-housing, co-living e outros por aí. Isso vai ser um grande negócio. E o turismo também é outro grande negócio. Tem o nosso amigo Dimas, que está aí com um canal no YouTube, que está bombando. Aliás, você sabe que já existem mais de 1000 influencers seniors? Não sabia. 1000, falaram. O ano passado... Influencers seniors. Maravilha. O ano passado, participamos de um regaton da CVC, porque a CVC, o maior público dela são os velhos. Os jovens fazem uma grande viagem por ano. Vão para a Europa, Paraná, e gastam O velho não, faz pequenas viagens o ano todo. Então, viraram os CVC Lovers. E eles resolveram, então, nos ouvir. Fizeram um regaton, ficamos um dia inteiro... Hackathon. Eu estou falando errado. É o hackathon. Hackathon. E a gente discutiu o que você gostaria de uma viagem, por que não tem um aplicativo para você escolher o seu roteiro, escolher o hotel que você quer. Eu não quero ir comer naquele restaurante, eu tenho que ter direito Aquele de que tem escolher. cadeira ruim. Eu quero um quarto que tenha minimamente uma cadeirinha para eu tomar um banho com segurança, porque tem gente que botam os com deficientes físicos em apartamentos que tem banheira, o cara não consegue nem entrar nem sair da banheira. Então, coisas básicas que você fala, o desatendimento total. E depois tivemos uma premiação, etc. e tal. Então, as empresas começam a usar o nosso conhecimento para transformar seus produtos e fazerem ganhar dinheiro. Mas tem que ouvir a gente, eles têm que ouvir a gente. Todo são mundo detalhes quer, que fazem muita diferença no dia a dia. Todo mundo quer. Uma vez eu fui num evento, um evento lá da ESPM, acho que eu não vou falar o nome da empresa, quase que eu ia falar. Não fale. Não fala. Não fale. Mas Não é uma das deve. grandes empresas que faz fraldas. Geriátricas. O departamento de marketing deles demorou 1 ano. Sei lá, eu estou exagerando, não sei. Porque eram jovens para elaborar uma fralda... Uma coisa acolhedora, uma coisa melhor, mais apropriada. Um produto melhor. Pô, se tivesse falado com quem usa... É isso que eu falei, o grupo de acho que ia mais rápido. Ia direto. Ia grupo mais de rápido. estudo. Usem a gente, usem a nossa experiência, o nosso atrevimento até, para melhorar o que já está pronto. Não precisa mudar, eu falo, não precisa inventar roda. Muda, adequa. Embalagem. Agora nós temos uma briga grande por embalagens, porque os velhos moram sozinhos. Se você for comprar no supermercado, você tem que comprar uma embalagem grande. Metade você joga fora porque você não vai comer. Então, precisamos de porções menores, que sejam mais baratas. Também não pode, por conta disso, deixar países, eu falo, a gente tem agora uns produtos que são para criança de 3 anos, né? Então, só diminuindo e o preço continua igual. Né? Então, é o aproveitamento. Aproveitem, usem. Agora, eu esqueci de falar uma coisa da origem também, que foi teve o programa Reinvente-se, que era do Rafael Sanches. E da Marion. E da Maria Dimitri. O Rafael é um cara que já se foi, um cara genial. Rafael Sanches. Ele bolou... Educador. Educador, trabalhou em Senac, um cara genial, infelizmente já se foi. Então teve o Reinvente-se, que foi o início do grupo, e teve o Lab 60, que a gente também frequentava o Lab 60, que era um grupo que existe até hoje. Foi Lab o primeiro 60. a criar um modelo de gestão de pessoas para falarem da longevidade. Ou seja, preparar as pessoas para falar com outras pessoas sobre o envelhecimento sem medo, né? Porque antes você envelhecia, ficava em casa, pendurava chuteira, não fazia mais nada, só visitava os parentes, ia no hospital. Então, foi uma fase de preparação mesmo. E aí tem o contrário, aí o mercado vai para o oposto. Não adianta também agora, sênior só é bom se pular de paraquedas, se correr maratona. Eu não pulo de paraquedas e nem corro maratona, não sou obrigado.
Ah, mas o mercado acha que agora o sênior é aquele cara Potente. Ativo, faz academia. Pode ser, mas não quero ser obrigado. Não necessariamente. Não, né? então o mercado já está indo né? É tudo. Tem uma... O que, que mudou, estereótipo, na né, opinião gente? de vocês, nesses anos, desde que começou todo esse projeto? Com a visão das empresas, inclusive, o dia a dia de vocês, o mercado de trabalho, enfim. Posso tudo só Pode, mudou. falar fala uma coisa? depois eu Fique à conto vontade. a Muito se experiência. fala E pouco se faz. e pouco se faz. As empresas, algumas estão acordando, já existe até a Maturi tem um selo de certificação de contratação de sêniores, um selo internacional. Mas é assim, muitas empresas falam, sabe aquele negócio de diversidade, inclusão, ESG, diversidade. Até que ponto é real? Tudo é muito bonito no marketing, como você sabe, Papel. mas tem o greenwashing. Né? Pintar de verde a empresa, que maravilhosa. Eu não estou dizendo que tem algumas que realmente têm o propósito, mas muito é marketing, por enquanto. Então a gente vai em eventos, ainda são poucas as empresas que realmente querem incluir o sênior e não fazer que nem o filme famoso lá do Robert De Niro, o estagiário sênior, que ele foi contratado por cota, né? Tem que contratar, deixa ele lá no canto. É isso. Coloca ele para fazer umas cópias lá. Deixa Eu vou ele lá dar um outro tirando, exemplo tirando disso. xerox, É. brincando. As empresas ainda preferem fazer patrocínios. Tem um evento de velho? Vamos patrocinar. Tem uma corrida? Vamos. Agora, você fala, vamos desenvolver um produto voltado para o seu público velho, onde você pode criar um programa de relacionamento efetivo com esse público. Se ele comprar mais o seu produto e você dá para ele um benefício, um cinema cada 2 meses, criar um programa que seja permanente. E também não vamos dar desconto eu uso um produto contínuo, dá desconto hoje, amanhã não dá. Então, não existe. Aí você vai com um site prontinho, convivência, oferece uma plataforma onde o cliente dela vai comprar, vai ter benefício, vai ter desconto para trocar lâmpada no jardineiro, e ela prefere não prefere não se envolver. Então, vai continuar fazendo uma ação pontualzinha, vai continuar fazendo uma promoçãozinha pontualzinha e cuidar dos clientes velhos que estão na carteira dela, não existe. Entendeu? Então, a gente fala que tem uma ótica torta. Uma ótica. Tem o que parecer bem. É o nosso mundo de hoje, né? Sim. Não importa ser. Marketing. Parecer ser é mais importante. Mas o mais legal, Fernando, é que as empresas mais inteligentes já sacaram fazem. que tem que ter times mistos. Sim. Tem que ter jovem de 20, lógico. Tem que ter de 40, lógico. E tem que ter de 60. Bota o de 20 para trabalhar com o de 40 e o de 60 numa mesma equipe. Essa equipe já está provado isso. É mais inovadora, é mais resiliente, corajosa, é mais criativa, é mais ousada, porque é uma equipe que tem realmente uma diversidade, né? De As experiências, de conhecimentos. As empresas mais inteligentes já estão descobrindo isso, né? Agora, vai demorar, é um processo lento e o Brasil precisa correr. Mas o trabalho, correr. O trabalho de vocês está fazendo bastante diferença. A hoje no gente é dia a dia das pequenininho, né? A gente faz o que a gente pode. Mas existe um movimento de longevidade muito grande no Brasil. Eu gosto de contar a história. O que me levou a olhar para a longevidade? Eu me aposentei depois de 30 anos, 35 anos na área de marketing, no maior cargo que eu podia ter, ocupar numa empresa que era CEO. Aí viajei para o Canadá. A férias, vou olhar. Cheguei no Canadá, eu olhava as páginas, tinha um monte de revista, um monte de coisa para os mais velhos. E eu nunca tinha me sentido uma velha. Eu falei, gente, esse povo sou eu, mas aqui eles têm uma série de benefícios. E me interessei por um programa chamado Seniors Helping Seniors. Ou seja, quem tem 50 ajuda quem tem 80, quem tem 60 ajuda quem tem 70. É a comunidade se ajudando. Então, a maior parte das pessoas longevas desse país, elas têm uma atividade. Eu sou encanadora, eu sou cozinheira, eu sou bordadeira, eu dou aula de vinho, eu dou aula de piano, eu dou aula de pintura. Usavam os seus talentos para ajudar outras pessoas. E esse movimento, um dia eu sou o usuário, um dia eu sou o fornecedor, porque amanhã eu preciso de um acompanhante, eu estou lá num grupo que vai ser o acompanhante. No outro dia é o contrário. Então, é um movimento muito grande de seniors helping seniors. Aqui a gente não consegue ainda pensar sobre esse aspecto. O Maturi até criou um canal de serviços aos idosos, mas é uma coisa muito
incipiente. Eu falei, o ideal seria a gente ter, como as grandes seguradoras têm, clica lá, você quer um cortador de coisa? Tem. Serviços para atender a velhice. Facilitar o serviço. Tem, né, um acompanhante, tem uma pessoa que vai cozinhar, coisas agora, assim. O mais curioso... A gente precisa fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua falando porque eu ia sobre esse assunto, que tem bastante coisa para a gente conversar. A gente tem muita coisa para conversar, porque eu ia completar com uma coisinha. Ari, pode completar então, pode completar? Por favor. Pensei que você já deu um break. Não, mas fique à vontade. Deu break. Eu faço. Não, é que por incrível que pareça, mesmo empresas em que o CEO tem 60 anos, eu não sei se é o problema do CEO, do presidente, ou se é um problema do RH, ou se é um problema maior de cultura nossa, acho que é os três ao mesmo tempo. Se não vem da liderança, não faz. Se o RH não funciona, não faz. E a cultura nossa. Mas vamos pegar aqui a Assembleia, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Quantos 60 a mais tem lá? Um monte. E será... Agora a gente sabe que tem uma frente, parece, em Brasília, mas vamos ver a nível estadual, eu não sei se tem. Aqui tem uma frente ampla de defesa de interesses de idosos, de velhos, não sei se tem. Você pode propor para criar aqui dentro. Vamos conversar sobre isso. Já está dando trabalho. Já estou dando trabalho para ele. Ari, eu queria agradecer muito a sua presença nesse primeiro bloco. No segundo você não vai estar com a gente, mas vai estar aqui pertinho no estúdio, né? Vou estar. Porque a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania volta já. Eu vou te dar a mão aí. Gostei, obrigado. O Alesp Cidadania está de volta e nesse segundo bloco continuamos com Márcia Cabral, organizadora do projeto Janelas para o Mundo, e recebemos Lissa Bonfim, psicóloga e arteterapeuta. Lissa, muito bem-vinda nesse segundo bloco, viu? Muito obrigada, Fernando. A felicidade é muito grande minha de estar aqui com vocês. A felicidade e o prazer é todo nosso, viu, Lissa? Obrigada. Márcia, você estava falando dos projetos, são vários projetos, várias atividades, muita coisa que acontece todo dia. Quais são esses projetos? Olha, o projeto Janelas para o Mundo, ele nasceu, como já dissemos, na pandemia, para juntar as pessoas que na ocasião estavam presas em casa, solitárias, para desenvolver a leitura. Então, se comemorava o ano de 100 anos de Clarice Lispector e surgiu então a ideia de fazer um clube de literatura sobre a obra de Clarice Lispector. Depois a coisa foi evoluindo, passamos para Meia Couto, sempre textos melhores, crônicas, contos, porque a gente entendia que estava muito difícil para o pessoal sair para comprar um livro, ler com atenção um livro mais grosso. Então a gente começou com textos mais curtos. E a coisa foi ficando bacana. Aí nós abrimos uma janela que era para falar em espanhol, então as janelas latino-americanas, líamos textos em espanhol, depois textos fantásticos, porque tem muita gente que gosta de ficção, né? Janelas fantásticas. E aí fizemos as janelas expressivas, porque tinha gente que gostava de ler, mas tinha gente que queria escrever seu legado. Os velhos têm um pouco disso. Estão vendo a vida passar, eles gostariam de deixar para os netos, para a família, um pouco do que eles são e do que eles fizeram ao longo da sua trajetória. Então, tinha muita gente querendo escrever. Criamos as expressivas. E esse grupo foi aumentando. Hoje a gente tem as clássicas, que continuam fortes nas terças-feiras. Incluímos o cinema, porque tem muita gente que prefere a telona, como eu digo, querem ver o filme, querem falar da música, não tinham tempo nem dinheiro para frequentar circuitos culturais. E as expressivas. As expressivas deram tantos frutos que a gente fez, então, já uma coletânea de 20 novos autores. Lançamos o ano passado 20 novos autores. Mas muitas outras pessoas começaram a lançar seus livros solos. Então, nós temos lá o que a gente brinca de turma do fundão, que são 4, 5 pessoas de 80 a mais, não estamos falando de 60, de 70. Quando começamos eram 5, porque tínhamos Julieta. Agora somos 4. Mas, de qualquer maneira, a turma do fundão, elas se divertem, elas saem, elas escrevem e se cuidam. E a última a fazer um grande movimento foi Lissa,
Então, na semana passada, ela lançou o seu segundo livro. Fizemos uma reunião lindíssima lá na Unibis Cultural, lotamos a casa, e Elissa veio então hoje para falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória e dessa obra dela. Que é esse livro aqui, Que é Elissa. esse livro. Esse é o seu segundo livro. É o segundo livro. Como é que a senhora conheceu todo esse grupo, todo esse movimento? Então deixa eu começar do comecinho, só para dizer que, primeira coisa, eu me acho uma escritora estranha, visto que eu nunca escrevi, nunca tinha escrito na minha vida. Meus irmãos, 2 deles, escreviam muito bem, nós éramos em 4, mas eu não escrevia, porque como os outros escreviam bem, eu era caçula, fui indo, então eles eram os escritores. Eu não podia entrar no campo deles, e a mamãe já me passou artes plásticas, porque eu adorava desenhar, e eu fiquei nas artes plásticas o tempo inteiro. Eu nunca escrevi, nem tive vontade, nem pensei em nada. E foi um processo muito estranho, eu digo, porque eu já estava casada, porque nós casamos, eu tinha 71 anos, ele 80. Os 2 viúvos, então nós casamos com essa idade, jovenzinhos. E eu já estava com ele, eu tinha 77 anos, fui tirar a minha cesta, deitei na cama, veio um conto direitinho assim na minha cabeça, que saiu de uma experiência que aconteceu na vida dele, não sei porque eu lembrei daquela experiência, veio e o conto saiu inteirinho. Eu lembro que até o fim eu falei, será que é este mesmo? No fim eu ainda fiquei pensando, eu não consegui dormir. Eu levantei e fui escrever à mão, porque eu não sabia escrever no computador. Então, eu fui e escrevi o meu conto. Ele aí passou para o computador, porque é o meu ajudador, né? O meu estímulo está lá. E aí, eu gostei de escrever aquele conto. Eu não sabia para que eu estava escrevendo, mas eu escrevi. Aí escrevi outro. Gostei. Comecei a escrever, sem saber o porquê. E aí vinham ideias na minha cabeça e eu ia fazendo. E achei uma curtição, é muito engraçado o processo todo dessa procura de escrita, não é? Porque às vezes você bola o fim da coisa e você aí começa, como você vai chegar até aqui? E aí você vai indo, subindo. Às vezes é o meio. Para mim, nunca é o começo. Sabe? Sempre é o meio ou o fim. E aí dá aquela ideia gostosa e é um desafio. E eu aí fiz um livro, o primeiro livro que eu fiz. Aí eu resolvi fazer. Não, vou editar e ver o que é que dá. Eu digo que foi um verdadeiro best-seller. Em 4 anos eu vendi 240 livros. Mas, e aí eu escrevi outro, porque eu não estava... Mas aí me deu uma baita insegurança e eu senti que faltava alguma coisa. Aí eu acho que era mais responsabilidade de escrever um segundo livro. Aí eu guardei lá. Por outro lado, eu estava sentindo um pouco de... A gente tinha se mudado do meu apartamento para o apartamento dele. E eu estava assim, me sentindo, apesar de adorar o ambiente, faltando coisa para fazer, um pouco solitária. E eu vi que era uma questão de relacionamento. Aí começou o contato, porque eu aí mandei um WhatsApp por uma moça que tinha feito um podcast com a gente há muito tempo, num tempo que eu não sabia nem o que é podcast, não que eu saiba agora muito, mas tudo bem. E falei, eu estou querendo um grupo de terceira idade, você conhece algum? Ela falou, não conheço, mas eu conheço uma pessoa que conhece.
e me pôs em contato com uma pessoa desse Trabalho. grupo. Aí eu fui tão bem atendida por duas pessoas, a Sandra e a Leilá. E eu fui, e nessa conversa com a Sandra, ela falou, aqui tem diversas atividades, inclusive como você escreve um livro. Quando ela falou aquilo, me deu uma cócega, assim, né? Falei, oh, que delícia, eu vou ter contato com outras pessoas, a parte social que eu queria, e também essa parte Aí tive contato, comecei a frequentar, e eu fui muito bem acolhida, sabe? Muito bem acolhida. E adorei o grupo, e curti. E aí entrei nas janelas, falei, porque o meu pedaço vai ser aqui, nas janelas, onde tem literatura. Comecei a fazer janelas clássicas de leitura, mas o horário para mim não funcionava direito, porque eu tinha algum cliente e depois janta para ele muito tarde, eu me preocupava, então não dava. Mas eu falei, mas é nas expressivas que eu vou. E fui. Fernando, eu tenho muitos anjos naquela comunidade. Mas tem essa formiga atômica, que eu digo, que não para, que quando ela faz as coisas, ninguém segura, sabe? Ela vai e faz que a coisa funcione. E a professora orientadora deste grupo de escrita, ela é fabulosa. Ela é fabulosa. E eu, com aquele maço de contos lá, e aquela potência na minha frente, me dando aula. Aí eu falei, será que é abuso eu falar com ela? Bom, falei com ela. Tive coragem. Mônica, eu tenho contos assim, assim, assado. O carinho que essa mulher foi, cada semana eu mandava um conto para ela. As críticas e as orientações que ela me dava, fenomenais, fenomenais. E aí o livro saiu. Terça-feira passada, essa mulher me deu um presente enorme, presente dos deuses, de encher aquela Unibis para verem o meu livro, saberem do meu livro, né? E estou aqui com o segundo livro, já começando, imaginando um terceiro, né? E muito grata a essa iniciativa que eu tive de procurar alguém e de cair neste grupo, né? Neste grupo. Tenho 84 anos, não quero parar. E lá é o ambiente em que eu vejo de você produzir os teus trabalhos, as tuas vontades. Continuo com a minha clínica, eu sou terapeuta, continuo atendendo. Mas eu sei que essa terapia vai acabando. Eu acho que eu já dei muito. Eu sinto que ela está se esvaindo naturalmente. Como a vida se esvai, as coisas ela vão começou se a te largar, não é? Ela começou a me deixar e eu começo a substituir com mais calor a questão de literatura. Assim, a senhora consegue se dedicar também mais aos seus livros, né? Ter mais tempo para Aquilo, elaborar, senhora, conversar. tá bom? Você, Elissa. Isso, tá bom. Isso. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu queria que você falasse um pouco da temática dos seus contos. O que é que te faz produzir esses contos? O que te inspira? Desde o primeiro, o que me inspirou foi amor entre os velhos. Nós que somos criticados quando
mais velhos nós amamos, ou temos alguma outra tentativa. Vou dizer uma coisa para você. Eu conheci o Luiz, eu tinha 70 anos e conheci na internet. Para ser franca, eu nem falei para todo mundo que foi uma filha minha que me estimulou a entrar. Eu acho que se eu não tivesse o respaldo da filha, eu não tinha entrado. Mas ela me estimulou e eu encontrei esse homem maravilhoso na minha vida. Não é? E eu, então, acho que eu tenho a responsabilidade de dizer para o mundo, tentem, não tenham medo, nós, velhos, temos os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Né? Essa história de pode usar tal cor, pode usar tal isso, pode fazer isso, pode pôr biquíni, pode namorar, pode... Gente, joga fora. Nós somos gentes e a vida tem de dar prazer até o fim. Tá? Então, meu tema é só este. O primeiro livro foi a respeito disto e este também. Só contos de velhos que se amam. 21. Velhos que se encontram. Aí tem 21 histórias. No outro tem 18 histórias. E assim vamos. Continuamos. Tem outro livro que eu agora estou bolando, que não vai ser bem do assunto, mas vai ser sobre os 7 pecados capitais. Aonde eu às vezes, ele é meio mais conservador que eu. Ele fala, eu acho que você se excedeu um pouco. Né? Falo, mas me Que idade tem o Luiz? 93, vai fazer semana que vem. Entendeu? 93 anos. De amor, ativo. de viver a vida e de agradecer, né? Que é o que a gente faz. Márcia, como é que é para você ouvir histórias como essa, Eu fico ligadas ao emocionada. grupo? Eu fico emocionada. Quando eu escutei, nós fizemos setembro, nós fizemos um encontro, eu falei, essas mulheres incríveis e suas histórias maravilhosas. Eram todas de 84. Estava a Alissa, estava a Marie Claire, estava a Célia e estava a Franci. Né? Então, elas contando suas histórias de vida, você fala, gente, eu quero ser assim, quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu estou nos 70, eu quero chegar. Quem sabe, né? Eu vou ter o benefício de chegar até lá. Porque é entusiasmante, é isso que eu falei. Isso que nos move. Eu falo sempre que no trabalho 60 a mais, a gente se espelha um nos outros. É o protagonismo de cada um que levanta o outro, né? Porque se você está num grupo, o coletivo te puxa. Né? Se você está sozinha, você se inspira em outras pessoas. Então, Lissa, encheu a casa, encheu o nível. No segundo livro, ela mesma falava, gente, mas não é para tanto. Você fala, é para tanto, sim. Você está levantando uma bandeira de uma coragem maravilhosa. Falar de amor, falar de intimidade, falar de proximidade aos 80 e tantos anos. Tem alguns textos mais picantes, outros menos, mas sempre eu estimulo muito, pego muito o amor, né? a afetividade e as descobertas da vida. Lissa, você se imaginava hoje, aos 84, numa televisão falando do seu terceiro livro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma coisa muito legal para mim, né? É isso. Eu digo, o Fernando também, que a gente tem de de estar atento para os inesperados que aparecem na vida da gente. Porque às vezes aparecem algumas coisas e você não dá nem atenção. Dê atenção, fique atento àquelas coisas inesperadas, né? Aí senti uma vontadezinha de ter um grupo assim, não deixa passar essa vontade. Vai, procura. Não é? O velho precisa de contatos de amigos e precisa de um objetivo. O velho precisa de objetivo. E precisa acreditar que nem tudo precisa ser perfeito.
Nem tudo precisa estar pronto, nem tudo precisa ser o idealizado. Que a gente tem que aceitar o que vem e vivenciar o que tem. O que aparece, claro. É que as pessoas têm a própria vida, né? Porque muitas vezes, ficou mais velho, tem que cuidar dos filhos, dos netos, da família Isso. e esquece Falamos de si sempre próprio, desse né? terceiro tempo, Exato, sabe? Porque exato. algumas mulheres são escravas desse terceiro tempo. É. Viveram o tempo delas, depois o tempo dos filhos e agora vai ver o tempo dos netos. E aí você fala, e aí? Quando é que vai sobrar tempo para eu viver a minha velhice, né? As minhas fantasias. Por isso que a gente fala, hoje, faça o que você pode por você, primeiro. Depois, obviamente, a gente vai se dividir com quem puder, como puder. Né? Como, na opinião de vocês, a Assembleia Legislativa, os parlamentares podem melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas da terceira idade com projetos mais propositivos que funcionem com mais rapidez e que melhorem como um todo a qualidade de vida? Eu acho que abrir um canal de escuta já é uma coisa muito importante. Uma vez por mês fazer esse canal de escuta. O que está acontecendo na prática? Porque a teoria, conceito, histórias, projetos mirabolantes tem aos montes. Agora, na prática é uma coisa diferente. Eu me lembro, eu fiquei encantada com um projeto que foi aplicado no Japão, porque vamos falar de ônibus. Os ônibus passam, não param quando é velhinho, ou para pouco e a gente não tem tempo de entrar, tem uma série de coisas. E no Japão eles educaram os motoristas, colocaram no trajeto que aquele ônibus vai fazer, aquele profissional vai fazer, cada ponto tinha um parente dele. Era um pai, uma mãe, uma tia, uma irmã, velhinha. Ou seja, ele vai fazer com os velhos, o que ele faz com o pai dele, com o pai dele. Então, eles projetaram, um ensinamento duro, porque você fala, meu Deus, eu derrubei meu pai, entendeu? Então, coisas pequenas que possam educar os cidadãos a respeitarem melhor os mais velhos. Porque nós todos vamos envelhecer. Eu acho envelhecer um privilégio, mas a sociedade, como disse Farid, não está pronta para a velhice, não é, Melissa? Não está pronta. Ó, não é que a velhice só tenha coisa boa, né? Tem isso. Também não podemos... fisicamente, as perdas são muito grandes. São muito grandes. Inclusive, nós dois estamos já, além da parte ortopédica, graças a Deus, cabeça boa, os dois, mas não somos mais os mesmos, nem esteticamente falando, né? Que o tempo é cruel nesta parte estética para a gente. Mas tudo bem. Mas a dependência que a gente fica, muitas vezes, de não poder ir num lugar sem uma companhia, sem alguma coisa, é meio difícil da gente se adaptar. E esse é um outro problema grande. Mas essa é a velhice mesmo, que nós dois estamos, né? Que aí já passou dos 80, já vai ficando mais perigoso. É a adaptação da gente a essa nova vida, essa nova fase, essa nova colocação nossa na sociedade e na vida íntima da gente, e em tudo, porque mexe em tudo. E não podemos ficar rabugentos, mal-humorados, achando que... Não, simplesmente isso é a vida. Não é? Tudo vai acabar. Tudo. Então, vamos nos adaptando à medida do possível a essas coisas que vão vindo, acontecendo na vida. E o coletivo ajuda, né? Aí quando o você coletivo ajuda. Aí eu lembro sempre também de um episódio que eu estava na Espanha, entrei num ônibus fazer um tour turístico, etc. e tal. Sentou uma senhora e falou assim, você é brasileira? Eu falei, sou. Ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, se eu puder responder. Ela falou, me conta, por que vocês escondem os velhos no Brasil? Eu falei, como assim? Ela falou, não sei. Teve um grupo de pessoas, amigos meus, que visitaram o Brasil e eles falaram, gente, de noite não tem velho na rua.
Não se vê cabelos brancos na fila do cinema, na fila do teatro, na fila dos movimentos culturais. Não se vê, não se enxerga velho, só se vê jovens. Eu falei, olha, temos duas situações. Primeiro, o poder aquisitivo da população brasileira é baixo. Os mais velhos, principalmente, não têm recurso para frequentar cinemas, teatro e algumas instituições. Segundo, nós temos um problema de segurança. O velho é inseguro e se você derrubou, e aí então eles não têm medo de sair às ruas. E em terceiro, não se sentem acolhidos, onde só está preparado para receber jovens. Não tem cadeira, não tem escadaria, não tem nada que sirva para acomodar e acolher o velho. Então, não é uma realidade. Eu disse, eu não sei onde o pessoal que visitou o Brasil foi, mas eu estou entendendo que realmente nós não estamos nos bares depois de determinadas horas, não estamos no cinema, nem nos teatros. Começa a mudar. Algumas políticas públicas resolveram, um SESC, algumas opções, mas ainda é uma coisa muito cruel, porque você realmente não tem acesso às questões de viver melhor, de viver com mais alegria, com mais leveza, né, na velhice. Participar das atividades da cidade. Entram as famosas políticas públicas já citadas. Que recado que vocês gostariam de dar para quem nos assiste nesse momento, aqui no Alesp Cidadania, que ainda não conhece os grupos que vocês participam e que querem, às vezes, mudar de vida, mudar o seu dia a dia? A capacidade criativa do indivíduo é ilimitada. Não deixem que a idade limite isto dentro de vocês. Vivam, porque a vida é para ser vivida. E ou sozinha, ou acompanhada, ou seja como for, ela tem chance de dar muitos prazeres para a gente, se a gente for ativo, se a gente procurar. Deitado na rede, no aposento, não vai encontrar nada. Eu endosso o que a Adlícia disse, a idade não te representa. Você pode ter 90, 100 anos, o que te representam é a tua atitude em relação à vida. O seu positivismo, a sua coragem de testar, fazer diferente, de conhecer novas pessoas, de se esforçar para aprender coisas novas. Não é fácil. Às vezes você fica desesperada no computador, querendo fazer uma coisa, ele não responde, não sei. Mas você fala, eu preciso superar essas pequenas dificuldades. A gente ganhou de brinde a vida. E que seja longa, que seja feliz, que seja leve. E bem aproveitada. E bem aproveitada. Obrigado, quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer, Lissa, a sua presença no estúdio. Fernando, o prazer foi meu. Márcia, muito obrigada pela oportunidade. Viu? Foi um prazer conversar com vocês. O Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Até lá!